Hoje a gente mergulha na sessão da Câmara de Conselheiros Lafayette do dia 8 de julho de 2025. Estamos com a transcrição, notícias da época, contexto político, tudo para entender o que aconteceu ali. Exato. A ideia é, assim, destrinchar os debates principais. As votações, claro, mas focar mesmo, sabe, nas tensões, naquilo que parece meio contraditório. Principalmente a pauta feminina e aquela questão da grana do município versus o cenário nacional. Perfeito. Bom, a sessão teve a parte mais, digamos, protocolar, né? Homenagem ao Lafayette, ao movimento familiar cristão pelos 50 anos. Teve até discurso do padre Lambeiro, emocionante e tal. Sim, sim, momentos importantes para a comunidade. Mas vamos direto para os pontos que geraram mais debate, mais faísca mesmo. Bora lá. Começando pela pauta da mulher. Foram três projetos bem relevantes, né? Teve o PL 28 da vereadora Damires, do PV. É o Servir com Respeito. A ideia é combater o assédio contra as servidoras públicas. Uma pauta necessária, sem dúvida. Muito necessária. E a própria Damires apresentou outro, o PL 37, focado no empreendedorismo feminino. Ela fez uma ligação importante, né? Falou que a autonomia financeira ajuda a mulher a romper o ciclo da violência, tanto doméstica quanto financeira. E mencionou parcerias futuras, né? E lembrou também de políticas que já existem ou existiram, tipo o Centro de Referência, a Casa-Abrigo, mostrando uma continuidade assim. E o terceiro foi o PL 33, sobre violência política contra a mulher. Esse foi de autoria conjunta de todas as vereadoras. Damires, Gina Costa do Mobiliza, Simone do Carmo do PSD e a Cida Toledo do PRD. Isso. E a Gina e a Simone, elas defenderam bastante a necessidade dessa lei, falaram dos ataques, sabe, inclusive nas redes sociais, que a gente sabe que acontece muito. E como isso acaba afastando as mulheres da política, né? Exatamente, desestimula a participação. A Damires até lembrou de ameaças que ela mesma sofreu na legislatura passada. Então o debate foi forte nesse sentido. Pois é, mas aí é aqui que fontes externas trazem digamos, uma complicação, né? Fica interessante, essas fontes apontam uma coisa curiosa, que lá em 2024, tanto a Damires quanto a Gina Costa, que, bom, tem histórico de jornalista, né, apoiaram e apoiaram firme a candidatura do Júlio Barros para prefeito. Opa, peraí. O Júlio Barros, aquele que o jornal Correio da Cidade noticiou lá para setembro de 2024, que reagiu, bom, a notícia fala em destemperada, desproporcional, aos gritos mesmo, com a jornalista Juliana Monteiro num debate. Exatamente esse. O episódio foi quando ela perguntou sobre as contas dele de 2007, aquelas antigas que o tornaram inelegível na época. O jornal classificou como grosseiro, desrespeitoso. Entendi. E aí, as análises externas levantam essa bola. Como é que casa essa defesa, agora em 2025, tão veemente dos direitos das mulheres, do respeito, do combate à violência política, com o apoio, em 2024, a um candidato que teve essa acusação pública de agressividade verbal contra uma mulher no exercício da profissão dela? Fica uma pergunta no ar, né? Fica. As fontes sugerem que talvez os interesses políticos de 2024 tenham pesado mais que esses princípios que elas defenderam agora na Câmara. É uma tensão, uma aparente contradição que essas fontes apontam. Bem, mudando o foco, mas mantendo o clima quente. Outro ponto alto foi a votação final do PL 70, aquele que autoriza a prefeitura a pegar um empréstimo de 80 milhões de reais para asfaltamento. Ah, sim. E aí, o vereador Pedro Américo, do PT, foi oposição total. Votou contra e argumentou bastante. Ele levantou pontos como: o município já tem dívidas, né? Precatórios, RPVs. Requisições de pequeno valor, né? Isso. E ele disse que a prioridade devia ser outra: saúde. Citou filas de cirurgia, falta de exame, de especialista, educação, o básico mesmo. Questionou também os critérios para escolher as ruas que seriam asfaltadas e a terceirização da usina de asfalto. E o principal argumento dele era o futuro, né? Exato, que essa dívida que daria uns 14 milhões por ano a partir de 2027 ia complicar as próximas gestões e engessar o orçamento. Mas o pessoal da base do governo não deixou barato.
Vereadores como a própria Damires e o João Paulo, do PSD, rebateram. Sim, o argumento deles foi que empréstimo para obra é investimento, é despesa de capital. Não dá para usar esse dinheiro para pagar despesa corrente, como médico, professor. E que infraestrutura, asfalto no caso, também é dignidade e qualidade de vida. Isso, e defenderam que a saúde também está recebendo atenção com mutirões de cirurgia e outras ações. Teve até aquela frase, onde o calo aperta é a prioridade, querendo dizer que o asfalto também é uma demanda urgente para muita gente. Entendi. E aqui, de novo, entra uma análise externa que aponta outra tensão, né? Outra. Analistas que olham tanto para Lafayette quanto para o cenário nacional notam o alinhamento forte do Pedro Américo com o governo federal, do PT, do Lula. E acham, assim, curioso Curioso como. ele ser tão enfático na preocupação com a dívida local de 80 milhões, enquanto o governo federal que ele apoia é descrito por fontes críticas, tipo artigos do Sérgio Moro, reportagens da Veja, como sendo irresponsável fiscalmente. Falam em déficit alto, dívida pública crescendo. E até risco de faltar verba para serviços básicos federais em 2027, segundo essas projeções que as fontes citam. Exato! Então, a questão que essas análises colocam é como é que se equilibra essa defesa da austeridade fiscal aqui no município com o apoio a políticas nacionais que são criticadas justamente pelo contrário, por um suposto descontrole fiscal. É um ponto complexo. E essa discussão do empréstimo, olha, esquentou de verdade. Virou um bate-boca bem ríspido entre Pedro Américo e o João Paulo. Teve acusação de benefício, lembraram de CPI antiga. Precisou de intervenção da presidência para acalmar os ânimos. Precisou, a presidência teve que intervir. A Gina Costa também comentou sobre a CPI das obras, das críticas que o poder público sempre recebe nessas situações. Foi tenso. E para finalizar esse ponto das votações, é importante esclarecer uma coisa sobre contas, né? Teve votação de contas, mas não eram as do Júlio Barros lá de 2007. Ah, fundamental essa distinção. O que foi votado na sessão foi o parecer do Tribunal de Contas sobre a gestão de 2020, do ex-prefeito Mário Marcos. E o parecer era favorável, né? Sim, parecer prévio e favorável do tribunal. E a Câmara aprovou esse parecer por 10 votos a 3. Os votos contrários foram do Erivelto Jaime, do João Paulo e do Pedro Américo. Ou seja, as contas de 2020 do Mário Marcos foram aprovadas pela Câmara. As contas rejeitadas do Júlio Barros, de 2007, foram só um exemplo antigo de inelegibilidade, que surgiu naquele outro contexto, lá no debate de 2024. Exatamente, são coisas bem diferentes. Bom, então, resumindo tudo isso, o que essa sessão mostrou? Para mim, divisões bem claras na Câmara. Sem dúvida. De um lado, essa defesa importante da pauta feminina, mas que esbarra, segundo as fontes, em ecos de alianças políticas passadas que levantam um questionamento sobre coerência. E do outro lado, o dilema clássico. Fazer obra grande agora, mesmo que isso signifique pegar um empréstimo pesado, ou segurar as contas e priorizar outras áreas. Um debate local que espelha muitas discussões nacionais, né? Totalmente. E os confrontos diretos, o bate-boca que a gente mencionou, sugerem que a política local é, sim, um campo de batalha. As narrativas, os interesses, eles se chocam abertamente, sem muito filtro. Fica então a reflexão, né? O que essa sessão realmente revela sobre as prioridades e talvez sobre o jogo político em Conselheiro Lafayette. Especialmente quando os princípios parecem às vezes entrar em conflito com o pragmatismo eleitoral. É algo para a gente continuar acompanhando de perto, com certeza. Muita coisa nas entrelinhas. Com certeza. Fica então uma provocação final para quem nos ouve. Na hora de avaliar um político, qual o peso que a gente deve dar para o discurso, para os projetos que ele apresenta, versus a coerência que ele demonstra nas suas alianças, nas suas ações fora do plenário? Como navegar nessas águas turbulentas da política local? É algo para se pensar.